Olá! Tal como combinado na sessão anterior, hoje vamos continuar a falar de GeoFood, alimentação sustentável nos Geoparques Mundiais da Unesco portugueses. Ainda te recordas o que é o projeto GeoFood? Se dividirmos a palavra GeoFood, percebemos que Geo vem de Geoparque, de Geologia, que é a área das ciências que estuda a terra, as rochas, o solo, e que Food é uma palavra inglesa que significa comida, alimentos. Portanto, GeoFood é uma marca que relaciona os produtos alimentares com os solos, as rochas, ou seja, as características da região onde estes são produzidos. Se bem te recordas, na última sessão falámos sobre o nosso geoparque e os seus produtos locais. Vamos conhecer os restantes geoparques portugueses? O Geoparque Naturtejo Mundial da Unesco foi criado em 2006, sendo o primeiro geoparque português a integrar a rede mundial de geoparques. O território do Geoparque Naturtejo é constituído por 7 concelhos, localizados na região centro de Portugal, junto à fronteira com Espanha, e corresponde a uma área de 5.060 km², onde vivem cerca de 96.500 habitantes. O Geoparque Naturtejo tem um rico e diversificado património natural, constituído por uma componente não viva, a geodiversidade, que inclui paisagens, rochas, minerais, solos e fósseis, e por uma componente viva, a biodiversidade, que inclui os animais, as plantas e outros seres vivos. Neste geoparque encontramos também um importante património histórico-cultural que resulta de milénios de ocupação humana. A testemunhar esta herança, existem no território 2 aldeias históricas, 5 aldeias do Xisto, vários castelos, fortificações e igrejas, vestígios da presença de várias civilizações que remontam os mais antigos ao Paleolítico Superior. Dos locais com interesse arqueológico, destacam-se o Complexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo, em Vila Velha de Ródão, e a aldeia histórica de Idenha a Velha. O artesanato, a música, as tradições religiosas e a gastronomia foram transmitidos ao longo de várias gerações. Em relação ao património natural, a maioria das paisagens do Geoparque Naturtejo são formadas por rochas de granito e xisto. Ao longo do tempo, estas rochas são alteradas pela chuva, pelo vento e pelos seres vivos, dando origem a solos graníticos ou solos xistentos. Os solos, para além de serem formados por rochas, têm ainda ar, água, seres vivos e restos de seres vivos mortos em decomposição. A diversidade de tipos de relevo, rochas, solos, o clima e a quantidade de água disponível influenciam o tipo de culturas agrícolas e a pastorícia, atividades que dão origem aos produtos locais característicos do território do Geoparque Naturtejo. Vamos analisar de seguida alguns exemplos destes produtos locais. O cabrito estonado é um dos pratos mais famosos do concelho de Oleiros. O seu modo de confecção tem uma particularidade. Em vez do cabrito ser esfolado, o animal é escaldado e o pelo é retirado por raspagem. Assim, ao manter a pele durante a confecção, a carne fica suculenta e saborosa e o cabrito fica com uma pele estaladiça. Para acompanhar, pode-se fazer um arroz com os miúdos do cabrito ou assar-se batatas pequenas no molho do assado e serve-se com grelos cozidos ou outra verdura, como podem observar na imagem. A mais famosa das histórias deste prato é de 1624. Supõe-se que a receita do cabrito estonado teve origem no Tibete, tendo sido trazida para Portugal pelo missionário oleirense António de Andrade, o primeiro ocidental a escalar os Himalaias e a chegar ao Tibete. Em 2015, foi criada a Confraria Gastronómica do Cabrito Estonado. Outro dos produtos do Geoparque Naturtejo é a melancia do Ladoeiro, uma das culturas emblemáticas produzidas nos terrenos de Campina de Idenha Nova, hoje com o selo de biorregião, na freguesia do Ladoeiro. O clima quente e o sol arenoso existentes são ideais para esta cultura, originando melancias de grande qualidade e doçura. Inspirado neste fruto, todos os anos, a Junta de Freguesia do Ladoeiro e o município de Idenha Nova organizam o Festival da Melancia, que normalmente ocorre no início do verão. Outro produto local do Geoparque Naturtejo é o azeite da Beira Baixa, DOP, que significa Denominação de Origem Protegida, que é um azeite muito suave e é produzido a partir das variedades de azeitona autóctones da região da Beira Baixa. Este azeite apresenta uma coloração entre o amarelo e o amarelo claro,
sendo ligeiramente esverdeado, como podes observar na imagem. Também o mel é um produto do Geoparque Naturtejo. O mel Terras de Lince é produzido a partir do néctar proveniente das flores da vegetação existente na Serra da Malcata e áreas envolventes da região de Penamacor. As características do solo e do clima e a diversidade da paisagem levam à variedade de flora espontânea, existindo zonas onde predomina o rosmaninho e a urze, influenciando o mel produzido. Por isso, pode-se dividir o mel em três tipos: mel de rosmaninho, mel de urze e mel multiflora, que é produzido a partir de várias plantas. Outro produto local é o queijo da Beira Baixa. A produção dos queijos da Beira Baixa DOP, que significa Denominação de Origem Protegida, iniciou-se na região de Castelo Branco por volta do ano de 1870. As características distintivas destes queijos devem-se ao facto dos rebanhos de ovelhas e de cabras serem mantidos ao ar livre durante todo o ano, possuindo acesso a variadas pastagens e também devido às raças de ovelha e cabra da região. Os queijos da Beira Baixa DOP são também um produto geofood do Geoparque Naturtejo. De seguida, vamos falar do terceiro geoparque português a ser classificado pela Unesco, o Açores Geoparque Mundial da Unesco. Localizado em pleno Oceano Atlântico, o arquipélago dos Açores é composto por 9 ilhas e diversos ilhéus, todos de origem vulcânica, enquadrados na junção de 3 placas tectónicas: americana, euroasiática e africana. O território do Geoparque Açores, que inclui 121 geossítios, possui uma área global de 12.884 km², pois inclui o fundo do oceano que liga os seus 19 municípios, onde habitam 236.657 habitantes. A atual singularidade desta ilha, nomeadamente as suas extraordinárias geopaisagens e um património natural de relevância internacional, deve-se ao facto da Terra ser um planeta muito ativo que se manifesta pela ocorrência de sismos e de vulcões, cuja atividade muitas vezes origina ilhas, como são o exemplo o arquipélago dos Açores. Além da sua relevante geodiversidade, os Açores apresentam elementos únicos da biodiversidade, representados por mais de 8.000 espécies e subespécies, muitas delas consideradas endémicas, ou seja, que apenas existem aqui. Ao viver em ilhas vulcânicas, moldadas por forças gigantescas provenientes do interior da Terra, os açorianos aprenderam a viver lado a lado com os vulcões e com os seus perigos, mas beneficiando também dos seus aspectos positivos, como os terrenos férteis, os diferentes tipos de água, vários recursos geológicos e a sua grande beleza da paisagem, entre tantas outras. Os testemunhos das forças da natureza não ficaram apenas impressos na paisagem, contribuíram também para a existência de uma identidade coletiva, a identidade do povo açoriano, que Vitorino Nemésio apelidou de açorianidade. A geopaisagem dos Açores são dominadas pelos materiais de origem vulcânica, desde os basaltos aos traquitos, levando à formação de solos extremamente ricos em minerais, facilmente aráveis devido à presença de níveis de materiais piroclásticos. Para além da fertilidade dos seus solos vulcânicos, a abundância de água e o clima ameno do Atlântico permitiram que os Açores desenvolvessem uma agricultura de excelência com vários produtos que são típicos da região, como são exemplo o queijo de São Jorge ou os vinhos. As uvas são influenciadas pelos componentes e minerais presentes no solo, assim como pela chuva e a exposição solar. No caso dos Açores, os vinhos vulcânicos resultam de vinhas plantadas em fendas de rochas vulcânicas, junto ao mar, protegidas dos ventos e do rocio do mar por muros de pedra designados por currais ou curraletas. O solo negro basáltico, que absorve o calor durante o dia, e a proteção conferida pelos muros permitem que as uvas fiquem mais doces. Juntamente com o efeito do sal do mar, trazido pelo vento, e dos minerais nos solos, estas uvas dão origem a vinhos vulcânicos muito especiais. Outro produto característico dos Açores é o inhame, que é um tubérculo, o que quer dizer que se desenvolve debaixo da terra como a batata. Em algumas ilhas dos Açores também se designa por coco, como é o caso do Pico e de São Jorge,
onde ainda hoje o inhame é extensamente cultivado. Os inhames, sobretudo os que nascem e crescem em terrenos pantanosos ou nas margens das ribeiras, como acontece nas Flores e em São Jorge, produzem tubérculos muito saborosos, embora com um sabor diferente dos produzidos em terrenos secos. O inhame tem um elevado valor calórico, sendo rico em proteínas e em elementos tais como o fósforo e o potássio, tendo na estrutura alimentar das regiões onde se cultiva, nomeadamente nos Açores, a mesma posição que a batata ocupa nas regiões em que o inhame é desconhecido. Nos Açores, este produto local desempenha um importante papel na economia de algumas ilhas, pois o cultivo do inhame é fácil e não necessita de nenhum tratamento ou cuidados especiais. Também os citrinos, principalmente a laranja, constituem produtos locais do Geoparque Açores. A sumarenta laranja nasceu no sul da China e foi levada pelos portugueses para a Europa no século XVII e depois para o Brasil. Devido à sua boa adaptação ao clima e aos solos, os citrinos tornaram-se a principal cultura das ilhas açorianas desde os meados do século XVI até o início do século XIX, em que as laranjas eram exportadas em grande escala para a Europa, sobretudo para o Reino Unido. Uma boa parte da paisagem insular explica-se pelos pomares, com muitas sebes plantadas e muros de pedra construídos para proteger as árvores de fruto das tempestades. Apesar das semelhanças de aspecto entre algumas variedades, de região para região podemos ter grandes diferenças no paladar da laranja. Hoje em dia, as receitas açorianas utilizam muito os citrinos para temperar as carnes e mesmo para acompanhar pratos mais fortes de carne de porco, como linguiça e torresmos de carne. Além dos frutos, também a carne de bovino é um produto local deste geoparque. Em particular, a carne da raça Ramo Grande, que é uma raça de bovino autóctone dos Açores. O Ramo Grande corresponde a uma vasta planície que domina o setor nordeste da Ilha Terceira, é reconhecido pela fertilidade dos seus solos, dominados pelos produtos vulcânicos do estratovulcão do Pico Alto e pela autenticidade desta raça de bovino. As características insulares e o isolamento geográfico promoveram a aquisição de especificidades próprias aos bovinos trazidos do continente, dando origem aos bovinos Ramo Grande. A sua alimentação com pastagem de solo vulcânico à beira-mar resulta numa carne de excelência, de cor vermelho vivo e cheiro aromático, característico da espécie e com a qual se confeccionam os mais variados pratos tradicionais. Outro produto local do Geoparque de Açores, e que talvez seja o produto mais conhecido dos Açores, é o queijo da Ilha de São Jorge, havendo em todas as ilhas produção própria de queijos. Há queijo para todos os gostos, de vaca, de cabra, mais amanteigados, mais secos ou mais picantes. O queijo São Jorge, de denominação origem protegida, é obtido a partir de leite cru de vaca. Trata-se de um queijo curado, de pasta dura ou semidura e cor amarelada. As características do queijo São Jorge devem-se, por um lado, às pastagens variadas daquela região, que, por sua vez, influenciam positivamente a qualidade do leite. Por outro lado, o seu método de produção, praticamente inalterado ao longo de cerca de 500 anos da sua existência, promove a singularidade do produto. O famoso queijo de São Jorge tem sido produzido desde que a ilha foi povoada, com técnicas trazidas pelos flamengos. O queijo é bastante conhecido pelo seu sabor picante e pelo seu aroma, influenciado pelas características especiais da erva que cresce na ilha. Após falarmos então no Geoparque Açores, segue-se o Geoparque Terras de Cavaleiros, que aderiu à rede mundial em 2014. O Geoparque Terras de Cavaleiros Mundial da Unesco corresponde à área do concelho de Macedo de Cavaleiros, onde vivem 15.000 habitantes dispersos pelas suas 30 aldeias. Este território possui 699 km² de área e onde se podem encontrar 42 geossítios. Com um património geológico de relevância nacional e internacional, o Geoparque Terras de Cavaleiros é um território onde as suas rochas contam histórias com milhões de anos. O Geoparque Terras de Cavaleiros possui um património natural diferenciador, com paisagens deslumbrantes e bem preservadas, mantendo intactas as suas características naturais,
que influenciam os produtos locais deste geoparque, pois a agricultura depende do clima, da abundância de água, do relevo e do solo. No Geoparque Terras de Cavaleiros existem extensos sotos onde se produzem castanhas, consideradas o ouro da terra fria transmontana. A produção de castanha no geoparque está associada a solos xistentos e arenosos e a relevos com maior altitude, onde o clima é mais frio e úmido. O azeite é outro produto diferenciador existente no Geoparque Terras de Cavaleiros. A cultura de olival adapta-se a todo o tipo de solo, no entanto, prefere solos argilosos e, no território do Geoparque Terras de Cavaleiros, encontra-se associado a solos xistentos. Este azeite distingue-se dos restantes por apresentar as características como doce, verde, amargo e picante. A cereja é outro produto que é possível encontrar neste geoparque. A sua produção no território é privilegiada face ao elevado número de horas de frio, às primaveras amenas e à grande proteção dos ventos atlânticos, bem como aos solos de encosta, que são soltos, profundos e drenados, formados maioritariamente por xisto. No Geoparque Terras de Cavaleiros existe uma enorme diversidade de plantas que é influenciada pelas diferentes formas de relevo e pelo clima, desde a vegetação arbustiva nas zonas de montanha até à vegetação ripícola nas zonas ribeirinhas. Esta diversidade floral contribui para produzir diferentes variedades de mel, como por exemplo o mel de rosmaninho, multifloral, castanheiro e diurce. Outro produto local do Geoparque Terras de Cavaleiros é o vinho, que é produzido em locais onde predominam rochas como os xistos ou os gravos, que são rochas magmáticas que se assemelham a granitos negros. Além das características rochosas do solo, que originam solos pobres, o clima é continental rigoroso, sendo muito seco e quente no verão e com invernos prolongados e gélidos. Estas características do solo e do clima, associadas a outros fatores como a altitude, o declive, a exposição solar, a proximidade dos rios, a distância e maior ou menor proteção da influência atlântica, criam uma grande variedade de ambientes que originam vinhos com características muito particulares. As características climáticas e a fertilidade do solo fazem do Geoparque Terras de Cavaleiros um bom produtor de cereais. Neste geoparque produz-se trigo e centeio, utilizado para produzir farinhas que posteriormente são utilizadas para fabricar pão. Por fim, segue-se o Estrela Geoparque, que foi classificado pela Unesco em 2020. É constituído por 9 municípios: Celurico da Beira, Fornos de Algodre, Gouveia, Ceia, Oliveira do Hospital, Covilhã, Belmonte, Guarda, e no coração da montanha encontramos Manteigas, correspondendo a uma área de 2.206 km², onde vivem cerca de 150 mil habitantes. Relativamente ao seu património natural, o Estrela Geoparque possui 146 geossítios, isto é, locais de interesse geológico. Isto porque o Estrela Geoparque possui uma grande diversidade de paisagens naturais, com várias formas de relevo, como planaltos, vales e montanhas, e rochas com milhões de anos que nos ajudam a contar histórias. Histórias sobre o nosso planeta Terra e histórias relacionadas com pessoas. Um exemplo é a rocha que observamos na fotografia, este grande bloco de granito, conhecido como a Cabeça da Velha e que possui uma lenda associada. Diz a lenda que existia na beira uma órfã, chamada Leonor, que vivia com o seu tio Bernardo, um fidalgo de muitas posses. Bernardo era muito protetor e não deixava Leonor conviver com outras pessoas. Mas a sua vida mudou quando conheceu Afonso, um jovem nobre, mas sem dinheiro. Apaixonou-se por ele e ele por ela. Como sabia que o tio jamais aprovaria aquela relação, Leonor e Afonso namoravam às escondidas, com a ajuda da sua dama de companhia, que se chamava Marta e que sempre acompanhava Leonor. Marta sempre se mostrou amiga de Leonor e combinava com Afonso o melhor sítio para o casal se encontrar e gostava muito desse papel. Tanto que chegou a prometer a Leonor que, caso alguma vez os traísse, ela própria se transformaria numa pedra. Mas há sempre um dia em que corre tudo mal. Esse dia chegou quando Bernardo, o tio de Leonor, deparou-se com Marta enquanto esta levava uma carta de Afonso para a sobrinha, obrigando Marta a contar toda a verdade sobre a relação de Leonor e Afonso.
Obrigou ainda a Aia a combinar um novo encontro entre eles para que os pudesse apanhar em flagrante. Assim aconteceu. Marta, a Aia, não conseguia disfarçar a culpa e a desilusão consigo mesma. Tinha dito nunca falhar, ao ponto de prometer transformar-se numa pedra se isso acontecesse, mas não teve alternativa e no dia do encontro deixou Afonso e Leonor juntarem-se no sítio do costume. Como sempre, avisou-os que ficaria a vigiar a área, garantindo que ninguém apareceria. Passado alguns instantes, o casal ouviu vozes na encosta. Seriam os homens do fidalgo? Resolveram perguntar à aia, mas da pergunta só receberam silêncio. Foram então à sua procura e no local onde ela devia estar, encontraram uma pedra com a forma da sua cabeça. Apercebendo-se da traição da aia, tiveram apenas tempo de fugir. Fugiram para norte, até à Galiza, e aí permaneceram juntos até morrer. Contudo, antes da morte, não se esqueceram de todos os favores da aia que, muitas vezes se arriscando, garantiu que ambos passassem tanto tempo juntos e decidiram, anos mais tarde, voltar àquele lugar. Marta lá estava, ainda em pedra. Leonor perdoou a traição da aia e, como agradecimento, resolveram construir uma capela a si dedicada e ainda hoje se encontram na Senhora do Esterro, em Ceia, a cabeça da velha e a capela. Além das rochas, no Estrela Geoparque possuímos paisagens que resultam da ação de antigos glaciares. Sabes o que é um glaciar? Um glaciar é uma grande massa de gelo e de neve, e na Serra da Estrela já existiram glaciares, como podemos observar hoje em dia no Polo Norte e no Polo Sul. Foi há milhares de anos atrás, porque a temperatura no nosso planeta era mais baixa do que atualmente. Hoje em dia já não temos glaciares, mas ainda temos neve. O clima da Serra da Estrela é influenciado pela altitude e pela proximidade ao Oceano Atlântico. A Estrela é a mais alta montanha de Portugal continental, chegando aos 1993 metros de altitude no ponto mais alto, no Planalto da Torre, local que vês na fotografia que se encontra do lado esquerdo. E é exatamente por causa da altitude da Serra da Estrela que aqui é o segundo ponto do país onde há maior precipitação, quer na forma de chuva, quer na forma de neve. E estas rochas e clima especial influenciam os solos, a agricultura e os produtos locais existentes neste geoparque. Por exemplo, nos locais onde existem xistos, rochas com mais de 600 milhões de anos, que observamos em algumas regiões do Estrela Geoparque, encontramos solos xistentos, que resultam do desgaste dos xistos por ação da água, do vento, dos seres vivos, entre outros. E estes solos são muito bons para a produção de centeio, o cereal mais bem adaptado ao nosso clima de montanha. Este cereal é usado para produzir o pão de centeio, tão característico da nossa região. Um exemplo é o pão de centeio de Videmonte, a aldeia localizada na Guarda, que é um produto geofood. Nas fotografias vemos o parceiro Vinho do Monte, uma empresa familiar que cultiva, colhe e faz a moagem do centeio para depois produzir e vender o saboroso pão de Videmonte. Outro produto local do Estrela Geoparque, e que é também um produto geofood, é o mel de urze. A urze é um arbusto muito comum na Estrela, especialmente nas regiões de altitude, onde encontramos solos que resultam do desgaste do granito. As abelhas alimentam-se do néctar das urzes para produzir este mel, que possui cor escura e um sabor forte. O mel de urze é muito reconhecido por ser muito nutritivo e pelas suas propriedades medicinais, ajudando a prevenir infecções e várias doenças. Nos solos graníticos de manteigas, cresce uma variedade de feijão graúdo, a feijoca de manteigas, que ao ser cultivada em altitude e regada pelas águas cristalinas do rio Zezer, adquire um sabor único e uma textura aveludada. As feijocas fazem parte da gastronomia serrana, pelo que é um dos produtos locais do Estrela Geoparque, sendo possível experimentar este produto em quase todos os restaurantes de manteigas. Nos solos da Covilhã é produzida a xerovia, que é também um produto tradicional da Serra da Estrela. A xerovia é uma raiz, semelhante à cenoura, mas possui uma cor mais clara como o nabo. O seu sabor é uma mistura destes dois legumes, mas mais intenso e até adocicado quando comparado com o sabor do nabo. A xerovia prefere terrenos arenosos e climas mais frios, pois necessita da geada para desenvolver o seu sabor.
Este legume pode ser usado, por exemplo, em sopas, saladas, legumes salteados, para fazer puré ou até, tal como a batata, também se pode comer xerovia frita. Além da agricultura, o clima e os solos também influenciam a pastorícia e os seus produtos, o leite e os seus derivados, como é exemplo o queijo Serra da Estrela. Este queijo, que possui sabor e odor intenso e textura amanteigada, tem estas características devido a vários fatores, como por exemplo a raça de ovelhas existentes na Serra da Estrela, a ovelha bordaleira e a churra mondegueira, pelo facto de se usar a flor do cardo para a coagulação do leite e ainda devido às ovelhas pastarem em prados de altitude. Estes prados desenvolvem-se acima dos 1300 metros de altitude em solos arenosos que se formam a partir da rocha presente na parte mais alta da montanha, o granito. Assim, a vegetação que os animais comem é influenciada pelos solos e pelo clima em altitude e, por sua vez, as características do leite destas ovelhas é influenciado pela vegetação que eles comem, influenciando igualmente as características do queijo produzido na Serra da Estrela. O queijo Serra da Estrela é também um produto geofood. Como pudeste perceber, cada um dos 5 geoparques mundiais da Unesco, existente em Portugal, possui os seus próprios produtos locais e estes são o resultado das características de cada um dos territórios, sendo influenciados pelo tipo de solo, que, por sua vez, é influenciado pelas rochas existentes, mas também pelo relevo e pelo clima da região. Por outro lado, se estes produtos locais forem cultivados ou produzidos de forma sustentável, com respeito pelo meio ambiente, poderão aderir à marca GeoFood, que constitui uma marca que pretende valorizar os produtos e os produtores amigos do ambiente de cada um dos geoparques mundiais da Unesco portugueses.